A TV Folha do Sertão está ao lado do ex-prefeito de Souza, João Estrela, que nos recebeu gentilmente em seu escritório e conversa conosco a partir de agora. Doutor João, prazer falar com o senhor nesse momento para a TV Folha do Sertão. Suas saudações iniciais aos internautas que nos acompanham nesse momento. Muito bem, Jacques. Cumprimentá-lo, cumprimentar a Pereira, a Dinha, enfim, aos que fazem a Folha do Sertão, sempre crescente, inicialmente como site, já foi ao rádio, agora já está na TV, já está na internet, enfim, uma instituição que está se estabelecendo cada vez mais, muito consultada, muito presente na vida de todos nós, e só tenho que parabenizar e me congratular com esse avanço e esperar que cresça cada vez mais. Conversar agora efetivamente a entrevista com o João Estrela, que é um dos ícones, uma das legendas da oposição aqui em Souza, da política souzense e de toda a região. João, se comenta, se fala, os adversários sobretudo conversam de que o senhor foi condenado e não tem direito nem a votar, nem a ser votado. O que é que o senhor pensa a respeito disso? O que é que realmente existe em relação a essas questões jurídicas que movem a sua pessoa? Já tem sido comum para todos que exerceram mandatos executivos responder a uma gama de processos. E eu não fui diferente. Mesmo tendo me afastado do mandato em 2002, afastado por decisão judicial, e estava no exercício do terceiro mandato de prefeito do município de Souza, passei a responder uma série de processos, de ações de improbidade, de ações civis, enfim, as mais variadas. E numa delas, terminei por ser condenado numa improbidade administrativa, que estamos revendo essa deliberação, essa decisão, e esperamos para muito em breve termos uma solução definitiva desse problema. A preço de hoje, evidentemente, eu estaria impedido de votar e de ser votado. A preço de hoje, em data de hoje. Essa é a realidade. Todavia, já encontramos os meios jurídicos que esperamos sejam suficientes para garantir o nosso retorno à vida política. Mas, independentemente de poder votar e de ser votado, continuo no meu sempre escritório, à disposição de todos, fazendo política. E se porventura não puder eu votar na próxima eleição, eu vou pedir a uma meia dúzia de amigos para votarem comigo, nos meus candidatos. Ok. João, conversando com o João Estrela, ex-prefeito de Souza, líder político, atualmente na política souzense, um dos assuntos que efervescem é a questão da ESA. Se vai haver ou não a implantação da CPI, a série de assuntos que circundam essa questão. Na opinião do senhor, ex-prefeito, estudado, experimentado, o que é que o senhor pensa a respeito da implantação da CPI? É vantagem para a oposição nesse momento essa CPI? É desvantagem? Qual a sua avaliação? Veja bem, Jacques, eu vou dar uma opinião sobre o DAESA em princípio. Mas é um departamento que se apresenta sem condições de atender aos reclamos da comunidade. Não tem capital, não tem uma infraestrutura, não tem tido uma administração que corresponda aos anseios. E o nosso entendimento é que deve o abastecimento de água, ou seja, o serviço de água e esgoto de Souza, na minha opinião, hoje o meu posicionamento é devolver ao Estado da Paraíba através da CAGEPA. E, inclusive, negociar essa astronômica dívida que o município está acumulando com a própria CAGEPA. Porque a água é entregue pela CAGEPA, tratada em Souza, é tratada e bombeada, entregue em Souza. O DAESA recebe, vende a água e não paga nada à CAGEPA. Existe um débito que já ultrapassa, segundo informações, a 40 milhões de reais. É um débito gigantesco e isso pode inviabilizar até o próprio município, se alguém decidir cobrar de repente, né? É algo que pode ser feito. Agora, essa questão de se estabelecer, de se instaurar, de se criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar esse órgão, me parece que no momento está sendo para desviar a atenção de alguma outra coisa, né?
Se existe irregularidade, pode ser verificada através de outras coisas, de auditorias, de levantamentos e tal. Mas uma comissão parlamentar de inquérito, aliás, não é muito presente em nosso poder legislativo. Eu desconheço até a existência de outras comissões aqui no passado, não me recordo. Se já existiu alguma, eu não me recordo. Na história política e administrativa de Sousa, não me recordo. Mas é perfeitamente legal, é legítimo, é legal. Se a maioria dos vereadores requererem, se for dentro das exigências do regimento da própria Câmara, das leis que regem a matéria, tudo muito bem. Agora, no meu entendimento, eu acho que estão querendo desviar a atenção para alguma outra coisa. Estamos, João, num ano pré-eleitoral, como eu já falei, e se começa a formar chapas, há uma efervescência em relação à formação de chapas. A oposição hoje conta com 3 candidatos a prefeito. Ao que se diz, são 3. Zé Nildo Oliveira, Tairone e Zé Célio. Há alguma imposição sua de não votar em Zé Célio ou de Zé Nildo? Haveria essa possibilidade de uma conjugação de forças, o senhor votando em outra pessoa, a exemplo de Zé Nildo ou então de Zé Célio? Não, eu, como disse no início, há poucos instantes, eu sou político de um lado só. O meu candidato, o nosso candidato, o candidato dos meus amigos, dos meus correligionários, daqueles que me acompanham, é Fábio Tairone Braga de Oliveira. Esse é o meu candidato. Não existe outra opção. Agora, nós reconhecemos a legitimidade das demais candidaturas e, inclusive, já estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando para atraí-las para o nosso palanque, para vir compor com o nosso candidato. O nosso grande objetivo é esse, tanto com o Zé Nildo Rodrigues, quanto com o Zé Célio de Figueiredo. E estamos procurando abrir conversações e faremos isso no sentido de atraí-los para o nosso palanque e para, especialmente, o palanque de Fábio Tairone, porque já temos levantamentos, por dizer, pesquisas. Claro que estamos há muito tempo da eleição, Jackson. Mas em todas elas, Fábio é ostensivamente majoritário, não é só uma palavra minha que sou aliado dele e que defendo o nome dele, que defendo a candidatura dele e vou lutar por ela, mas é uma realidade de todos os cantos do município de Sousa. O nome de Fábio, o nome de Tairone hoje é uma realidade e é majoritário em todas as camadas sociais do município. Por isso vamos lutar, e vamos lutar bravamente, todos nós, para tentarmos atrair essas demais candidaturas, vir para um palanque só e, em nome de Sousa, em nome de melhores dias para Sousa, convencer a todos eles para ficarmos juntos e ganharmos as eleições com mais facilidade. Quer dizer, o seu grupo não abre mão da majoritária? Não, nós temos um candidato majoritário, não se pode discutir abrir mão, nós não temos como abrir mão, nós temos um candidato majoritário, nós temos um candidato testado em pesquisa, testado em administração e não temos por que abrir mão dessa candidatura. O que queremos é buscar um convencimento dos demais que, em benefício da cidade, não vamos dividir as nossas forças, ao contrário, vamos juntar, vamos reforçá-las, vamos uni-las cada vez mais para termos uma maior segurança na campanha de 2016. Alguns órgãos da imprensa, doutor João Estrela, e algumas pessoas em geral comentam de que quem bate o martelo para o vice de Tairone seria a sua pessoa. Seria o que se comenta que João Estrela é dono dessa vice-candidatura a prefeito de Sousa. O senhor concorda com isso? Até que ponto isso é verdade? Veja bem, Jacques, eu exerci já 3 mandatos de prefeito, 2 mandatos em uma parte de outro, um mandato de deputado estadual, meio mandato de deputado estadual, porque me afastei para voltar à prefeitura. E faço política há 33 anos, Jackson. Eu sou daqueles, sem puxar a brasa para minha sardinha, mas puxando e deixando debaixo dela, que faço política todos os dias. Todos os dias. Aqui na minha casa, no meu escritório, não há sábado, não há domingo, não há feriado, não há dia santo, não há dia, não há noite, não há tarde, manhã. Toda hora é hora para se atender as pessoas. E faço isso com muita vontade de realizar. Faço porque gosto de fazer. Eu gosto de fazer política, eu gosto de assistir as pessoas, eu gosto de atender. Eu gosto de solucionar problemas dos outros. Eu me sinto muito feliz quando alguém me procura e eu posso resolver o problema dele. Eu me sinto felicíssimo. É uma coisa que me alegra e que me enche de felicidade esse trabalho. Ora, eu faço isso há 33 anos. Eu tenho um patrimônio político, todos reconhecem que eu tenho um patrimônio político, temos muitos amigos, graças a Deus. Todas as vezes que concorri às eleições, tive votações expressivas em Sousa. A última delas foi em 2010, quando me apresentei para deputado federal
E só aqui dentro da nossa cidade foram mais de 12 mil votos que recebemos do povo de Souza. Graças a Deus. Então esse patrimônio, ele é considerado. Eu não posso simplesmente trocar esse patrimônio pela cor dos olhos de alguém que chega de repente, né? Pelo peso de alguém que chega de repente, pela cor, né? Pela origem, enfim, pelo credo dele. Eu não posso trocar esse patrimônio assim, porque eu trabalho esse patrimônio todos os dias, eu o construí, eu o constituí, eu o mantenho, esse patrimônio. Evidentemente que, por conta disso, tenho recebido muitas atenções de lideranças políticas, todos da região, todos se referem à nossa pessoa, porque eu continuo trabalhando. Não sou candidato a vice-prefeito, não apresentei candidato a vice-prefeito, vou participar da indicação do vice-prefeito, evidentemente, como todos os que estão aliados a Tairone. Já somos 13 ou 14 partidos aliados a Tairone e é evidentemente na época oportuna, que deve ser o mês de junho do próximo ano, antes das convenções para a homologação dos nomes dos candidatos, é que nós discutiremos a formação da chapa. Eu não lancei nenhum candidato, eu não sou candidato, não sou contra nenhuma candidatura. Agora, que não é momento de lançamento, não, porque a composição da chapa, já que você é um homem inteligente, Pereira igualmente, todos que estão nos ouvindo, os internautas que estão nos assistindo, nos acompanhando, sabem que a formação da chapa é feita por ocasião da homologação das candidaturas e funciona como um trunfo para se negociar alianças, coligações, apoios, né? Eu sou aliado de Fábio Tairone, eu estou aqui para ajudar, estou com ele para ajudar. E não, se algum nome do meu partido for reconhecido como melhor do que qualquer um outro, eu espero esse reconhecimento. Mas se o contrário for verdade, também estou lá apoiando qualquer um. Eu não tenho essa pretensão de não ter que ser isso aqui, porque na política ninguém é candidato de si próprio. Você é candidato se o povo quiser, se o povo apoiar, se tiver um respaldo de aceitação e não por imposição. Por isso, se fosse assim, Jacques, eu vou dar um exemplo. Eu vim da área rural, eu vim da roça, eu nunca tive dinheiro, nunca tive patrimônio. E ganhamos as eleições mais difíceis de Souza contra as pessoas mais ricas dessa cidade. Sem dinheiro, enquanto um lado tinha tudo, o outro não tinha nada. Mas a decisão não era o voto, o povo decidiu, está aí. Então, não adianta o fato de eu ter um patrimônio político, eu ter que impor. Não, vou cobrar o reconhecimento desse patrimônio político. Porque, graças a Deus, para onde vou, sempre levo os meus amigos todos, sempre me acompanham um grande contingente da população eleitoral de Souza. Graças ao meu bom Deus, uns dizem, não, o eleitorado de João Estrela está envelhecendo. Claro, está envelhecendo, mas eleitor envelhecido vota também, do mesmo jeito do novo. E, para minha alegria, muita gente dos novos, mas muito da juventude, até dos adolescentes de primeiro voto, nos acompanha. Aí está a realidade. Basta ver o resultado das últimas eleições. Continuamos a conversa com o ex-prefeito de Souza, João Estrela, que gentilmente nos recebeu aqui em seu escritório. Doutor João, de domingo para cá, muito comentário em Souza político, né? Souza respira política, todo mundo sabe disso. A respeito do radialista Gil Silva, que se afiliava a um partido da base de Tairone, se colocando como pré-candidato a vice-prefeito e que, de repente, no dia seguinte, desgostoso, já mudou de posição e hoje se coloca como oposição a Tairone. O que houve? O que aconteceu? O senhor esteve lá. O que aconteceu nesse encontro, nessa convenção, que, na sua opinião, o deixou tão desgostoso, inclusive falando mal de líderes políticos da oposição em Souza? Na sua opinião, como é que o senhor avalia esse quadro político, essa mudança repentina de posição, isso de um assunto tão recente? Já que isso é alguma coisa de muito surpreendente para todos nós. Eu conheço o Gil Silva e seus familiares há muitos anos. O Gil já trabalhou na minha administração de 89 a 92. Eu sempre tive o maior respeito, a amizade a ele, ao pai dele, né, aos seus familiares como um todo. E para nós para nós políticos, foi uma alegria saber que ele estava se filiando a um partido aliado ao nosso candidato Fábio Tairone. E tomei conhecimento da pretensão dele de candidatar-se à formação da chapa com Tairone.
prestei até algumas entrevistas. Como eu disse anteriormente, eu não sou candidato a vice-prefeito, eu não tenho candidato a vice-prefeito. Candidato a vice-prefeito será escolhido pelo colegiado de partidos, pelas lideranças políticas, né? Que formam e que formarão essa aliança de apoiamento a Fábio Tairone para 2016. Eu, em momento algum, disse ser contra qualquer candidatura dele ou de quem quer que seja. Muito ao contrário. Saí da minha casa e fui ao ato de filiação dele e de outros postulantes, especialmente à Câmara de Vereadores, aqui no Le Gourmet, e fui lá, fiz um discurso, fui aplaudir a todos eles, fui convocar a todos eles para a caminhada que se inicia com o objetivo de chegarmos à Prefeitura em 2016. Normal, um acontecimento normal, muita gente presente, muito festivo aquele acontecimento todo. E para nossa surpresa, para mim especialmente até hoje, logo depois começamos a ouvir comentários de desgosto, isso, aquilo, outro, não é que ninguém tinha feito isso ou deixado de fazer aquilo. Eu me pergunto, Jacques, por que a revolta contra a minha pessoa? Eu pergunto assim, o que foi que eu fiz para merecer isso? Eu não fui contra coisa nenhuma, não sou contra, em princípio, contra quem quer que seja. Não disse uma palavra contra quem quer que seja. E, repito, para enorme surpresa, Jacques, o meu nome foi retalhado, inclusive a minha pessoa, que eu estou parecendo com isso, que eu estou rico, que eu moro em mansão, né? Me desejaram até câncer, AVC, infarto, Deus do céu, alguma coisa assim cheia de ódio. Eu fiquei, confesso, surpreso e estarrecido, porque até hoje eu me pergunto por quê? Por que contra mim? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz contra o radialista Gil Silvio, contra a sua pretensão? Que posicionamento? Eu não lancei ninguém, eu não sou candidato, eu não tenho candidato. Falam em minha filha que já foi vice-prefeita e foi candidata na última eleição. É um nome à disposição da coligação de Tairone, continua um nome como de outros nomes que nós temos aqui, vereadores nossos, o vereador Aldeone é um dos postulantes, vereador Assis, enfim, outros nomes dos demais partidos. É um direito de cada um se lançar. Agora, claro que nós temos o direito, nós, líderes políticos e comandamos partidos, temos o direito de, na época oportuna, analisar quem melhor se apresenta. Historicamente, a formação de uma chapa, ou seja, a composição, o cargo de vice-prefeito, se busca trazer alguém que venha com um reforço eleitoral para a candidatura. Mas isso nós só podemos aquilatar no próximo ano. Os postulantes estão aí, nós não podemos lançar uma candidatura antecipada. Eu pergunto, existe alguma chapa fechada no Brasil inteiro para a eleição de 2016? Os demais candidatos, o prefeito do município é candidato à reeleição. Existe fechamento de chapa dele? Quem é o vice-prefeito que vai ser dele? Desses demais que estão dizendo aí que são candidatos a prefeito Souza, já fecharam a chapa? Por que é que nós teríamos que fechar a nossa chapa? E por que é que nós teríamos que fechar com alguém que apenas quer ser o vice-prefeito? Não é assim. Ninguém vai baixar a cabeça aqui para alguém gritar e baixarmos a cabeça. A coisa é feita de forma democrática, de forma transparente, de forma explícita, ao conhecimento de todos. Eu acho que foi um posicionamento precipitado, né? E está aí decorrendo para ofensas pessoais. Ofensas pessoais. É alguma coisa de muito censurável até. Porque, veja bem, Jacques, hoje eu sou seu aliado. Eu lhe defendo, você é meu ídolo, você é a melhor pessoa do mundo. Eu quero compor uma chapa com você porque você é o melhor. E amanhã, sem que nem mais, você já não vale nada, você já não presta coisa nenhuma. Eu pergunto, quem falhou nessa história? Quem é que está falhando nessa história? É alguma coisa que alguém tem que refletir para ver. Agora, simplesmente detratar, ofender, agredir. Bom, no Brasil, a lei é o limite. Todos falam o que devem, o que acham conveniente falar, mas a lei está aí para regulamentar. Eu apenas lamento, e lamento profundamente, porque me sinto, confesso-vos, a você, já que aos que nos assistem, injustiçado, completamente injustiçado. Deus do céu, alguém que você tinha estima,
apreço, consideração, respeito. De repente você vê aquela pessoa lhe agredindo, lhe ofendendo, lhe esculhambando, lhe maltratando. Quando você não fez coisa nenhuma contra aquela pessoa, uma ofensa gratuita, de graça mesmo. Mas por quê? Porque o que foi que eu fiz? Eu me pergunto toda hora, o que foi que eu fiz? Por que eu estou sendo vítima dessa situação? Eu diria a mesma coisa em relação a Tairone, o que Tairone fez. Nós apenas assistimos, concordamos com o pleito, ficamos acompanhando, ninguém foi contra coisa nenhuma. Aí criam histórias, não porque houve reunião não sei aonde, porque alguém puxou o tapete. Não... Mas que história é essa? Se alguém não quer mais concorrer, diga. Seja grande, eu estava com esse pleito, mas acho que não devo mais concorrer, eu vou me retrair, eu vou retirar esse pleito, essa candidatura, é o normal. Mas o que dizer de alguém, como disse há poucos instantes, que hoje é desse lado, amanhã está exatamente do outro, sem motivo? Qual foi o motivo? Digam-me, por exemplo, o que foi que eu fiz para merecer tanto ódio, tanta ira, tanta raiva, tanta agressão. Mas, como disse, cada um faz o que quer e a lei é o limite. Já na reta final da entrevista, doutor João, o senhor é em Sousa, na região, eu diria, do Polo Sousa, um dos grandes, vamos dizer assim, amigos e eleitores e aliados de Ricardo Coutinho, o governador. Ele, em relação a algumas obras em Sousa, estão havendo atrasos, sobretudo na Adutora do Pintado, que é uma obra que Sousa espera com tamanha ansiedade, já que estamos à beira de um colapso. Eu acho que estamos há dias, na verdade, de um colapso. Essa adutora foi prometida para o ano passado e até agora não foi entregue. Há explicação para tamanho atraso, doutor João? Jacques, veja bem, muitos dizem, você acabou de repetir, foi prometida. Mas ninguém vai encontrar nenhum áudio do governador ou de qualquer autoridade do Estado, ou de nossa parte, dizendo que a adutora seria entregue em outubro, novembro e tal. Havia previsão de se terminar. Mas é uma obra gigantesca, porque desde então, Jacques, tem trabalho continuado na adutora, desde o ano passado, que a empresa trabalha todos os dias nessa adutora. Se alguém falou, e é possível que tenha falado, eu não falei, o governador não falou, ninguém prometeu fazer isso, não é? Até porque a ideia dessa adutora foi do próprio governo do Estado, foi de nós outros, todos da oposição. Mesmo com o abastecimento da água municipalizado, mesmo com a obrigação decorrente para o município de Sousa tomar essa providência, que não foi tomada, nós é que vislumbramos essa possibilidade. Nós vislumbramos isso o ano atrasado, e no início do ano passado, essa possibilidade de não chover suficientemente para abastecer o açude de São Gonçalo e, consequentemente, Sousa e o perímetro de São Gonçalo e, evidentemente, outros perímetros são abastecidos por São Gonçalo. Foi nossa concepção disso. Agora, todos acompanham. Nós acreditamos que até o final deste mês, veja bem, Jacques, acreditamos, porque não estou prometendo, até porque eu quase todos os dias falo nesse assunto com o secretário João Azevedo, com o próprio governador do Estado, com o pessoal da Suplan, com o pessoal da Cagepa, com a presidência da Cagepa, com os que fazem a Cagepa em Sousa. A verdade é que estão trabalhando, todos estão trabalhando aí dia e noite. Houve um problema nos motores, né, que já estavam adquiridos, montados, e depois se verificou que a capacidade tinha que ser aumentada, né, por conta da distância de captação da água lá na barragem do Pintado. E foram motores que foram encomendados, foram fabricados de acordo com as dimensões e, enfim, da necessidade. E isso atrasou. Mas estamos sabendo que essas máquinas, esses motores estão chegando à Paraíba, vindos de São Paulo, e que serão montados. E segundo a informação que eu tenho, todo o resto da adutora, do ligamento aqui da estação de tratamento com a distribuição na cidade, poços de manutenção, estação de tratamento, tudo isso está pronto já. Pronto. Deve fazer alguns testes, chegar nesse motor, deve fazer algum teste e entrar em funcionamento. Claro que vai testar durante alguns dias para entrar em funcionamento. E nós esperamos, Jacques, que essa obra seja concluída e já entregue à população até o final deste mês. É o que nós esperamos. Agora, Jacques, quantas demais obras do Estado aqui em Sousa, que você se reportou, estão todas sendo concluídas. Bom, as torres da Igreja Matriz, que já tem muitos anos, graças a Deus, a igreja já está aberta, estão concluindo e deve-se
marcar a entrega oficial dentro em breve. O estádio municipal, a parte do governo do estado está pronta. Todavia, antes de ser entregue, apareceu um outro problema numa outra arquibancada, numa arquibancada velha, não era fazia parte do projeto. Aí alguém chega, mas não terminaram o estado. Não, a parte que o governo do estado se comprometeu já está quase pronta, ou praticamente pronta. Agora, ele vai assumir também essa outra parte, agora ele vai fazer também. O que resta nessa região aqui é a complementação da estrada de Vieirópolis, que aí por questões técnicas, você vê, encerra um ano, Jacques, então encerra o orçamento, tem que aprovar o outro orçamento. O governador teve problemas com a Assembleia, todo mundo sabe disso, com a administração do Ricardo Marcelo antes lá, dificultou tudo. Então o orçamento do Estado, em vez de sair em janeiro, saiu em abril, não é? E aí tem que organizar tudo aquilo. Agora a verdade é que ele mesmo disse aqui que acredita que todas essas obras da região de Sousa, todas serão entregues até o final deste ano, como Estrada de Vieirópolis, Estádio Municipal, Torre de Igreja, enfim, muitas outras obras que nós pretendemos ainda realizar por toda essa região. Claro que estamos acompanhando isso de perto, sem se falar na crise que está afetando a todo mundo, e porque muita gente fala, mas por que não fez? Mas alguém pergunta, e o dinheiro? Mas, graças a Deus, o governador Ricardo Coutinho é daqueles que só começa uma obra com o dinheiro todo. Ele não é de começar uma obra, vale 10, se ele tiver 5, ele não começa não. Ele só começa quando tem os 10 e deixa lá guardado. Essa é assim. Por isso é que ele vai concluir todas as obras quando todo mundo está parando, governo federal, governos estaduais, nem salários estão pagando mais aí em dia, ele continua com todas as obras. Você vê, todos os dias ele inaugura uma obra no estado da Paraíba. Graças a Deus, aqui em Sousa, todas que foram prometidas serão entregues. Para terminar a entrevista, começamos com política, vamos concluir também com política. Algumas pessoas comentam, inclusive pré-candidatos a vereador, até vereadores já eleitos, doutor João, que há, de sua parte, do seu esquema, a predisposição em, vamos dizer assim, ajudar mais um candidato em detrimento de outros. Um pré-candidato a vereador em detrimento de outros. Se comenta isso. Eu queria saber a que ponto isso é verdade, se isso realmente acontece, qual é a sua opinião a respeito desses boatos, dessas conversas, e que realmente a sua posição a respeito dessa questão que se comenta tanto na imprensa como em algumas rodas de política em Sousa e na região. Muito bem, Jacques, foi ótima sua pergunta, porque os que me conhecem de perto sabem que eu apoio todos os candidatos, não é nem do meu partido só, que eu sou do PDT, todos os candidatos da coligação. O meu trabalho profissional está aqui à disposição de todos eles. Eu acho que ninguém sabe, nenhum voto meu a vereador, nem de gente minha de casa, nenhum voto. Agora, eu recebo a todos aqui. Minha casa e meu escritório está aberto para todos eles. Aqueles pleitos que eu posso encaminhar, que eu posso resolver, todos podem me procurar. Agora, se alguns não procuram e eu atendo aqueles que procuram, paciência. Se você me procura, eu lhe atendo uma vez, eu lhe atendo duas, lhe atendo 10. Se você nunca me procurou, eu não vou lhe atender, Jacques. Eu estou aqui à disposição a esse clima de tentar apagar fogo com gasolina, de envenenamento de relações, né? Especialmente em relação às candidaturas de Radamés, do vereador Assis Estrela, são todos do PDT. O vereador Assis Estrela é um aliado de todas as horas, um homem de toda a nossa confiança. E a confiança é recíproca, temos todo o interesse e, se Deus quiser, é um dos eleitos novamente, como os demais que estão postulando. Eu vou dentro do possível, acobertar a todos, não só do meu partido, e aqui digo de público em televisão. Todos aqueles da nossa legenda, da nossa coligação, podem me procurar. O que tiver ao meu alcance será feito imediatamente. Ninguém vai dizer que eu neguei uma coisa a você como candidato e dei para a Dinha porque era diferente como candidato também. Se você pedir, se você vai ter para você, vai ter para ela, vai ter para todos eles. É só, me parece, e essa que é a verdade, Jacques, é tentativa de envenenar relações. Mas não vão conseguir porque os que me conhecem sabem que isso não existe. Não existe na minha casa, não existe no meu escritório. Aqui nós trabalhamos para todos. Essa que é a grande verdade. Obrigado pela essa entrevista que foi realmente muito palpitante. A Folha do Sertão agradece pela sua disponibilidade em ter nos recebido no seu escritório para conversar e realmente viemos
para a gente foi realmente de muita valia estar aqui. Deixo agora o espaço final para algo mais que eu queira acrescentar, responder alguma pergunta que eu não fiz, né, trazer alguma informação nova, fica a seu critério. E, mais uma vez, reitero os nossos agradecimentos pela gentileza de ter aberto um pouco da sua agenda, que é muito concorrida, para conversar com a Feira do Sertão. Muito bem, Jacques. Eu aqui agradeço a você, a Pereira, a Dinha, aos que fazem a Folha do Sertão agora na TV. Agradeço a todos vocês de forma sensibilizada pela oportunidade de podermos conversar aí com muita gente, com milhares de pessoas e dizer a todos, Jacques, o que eu acabei de repetir. Minha posição é essa, meu compromisso é esse, meu candidato é esse, meu candidato é Fábio Taironi, é o candidato que eu espero vê-lo eleito em 2016 e para isso vamos lutar bravamente ao lado dele, ao lado dos nossos vereadores, dos nossos candidatos, ao lado do governador Ricardo Coutinho, que deve vir para a nossa campanha, virá para a nossa campanha, vai se integrar, né, a essa campanha aqui em Sousa. Vamos lutar por mais benefícios e o grande objetivo é vermos Taironi de volta à prefeitura e termos um prefeito e um governador aliados. Há de se recordar a todos do que nós conseguimos nos 2 últimos anos do governo Taironi com um governador aliado. Há de recordar. Conquistamos rodovia da produção, conquistamos um projeto fantástico para o Mercado Central, que infelizmente não foi realizado por obra e graça do atual prefeito não ter mantido o convênio. Enfim, muitas outras obras que nós conseguimos para a cidade de Sousa. O governador tem um compromisso grandioso com Sousa, ele gosta de Sousa, ele tem recebido votações expressivas em Sousa, ele diz isso de público e quer contribuir, quer devolver isso em obras em benefício para a nossa cidade. O caminho é unicamente esse, Jackson Pereira, é lutarmos para conseguir eleger Fábio Taironi no próximo ano, se Deus quiser, para termos mais 2 anos aí do governador Ricardo Coutinho aliado ao prefeito Taironi em Sousa para se conseguir muitas outras obras, especialmente as estruturantes para o benefício de Sousa. No mais, agradecer a vocês, cumprimentá-los e desejar a todos muita felicidade. Que Deus proteja, guarde e guie a todos. Obrigado.